O que Whindersson Nunes falou sobre a congregação cristã no Brasil? Chocou o Brasil todo o que aconteceu na última semana nas redes sociais brasileiras, deixou todo mundo completamente sem reação. Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil, fez declarações sobre a congregação cristã no Brasil que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. E quando digo que foi uma surpresa total, é porque até mesmo os fãs mais dedicados do humorista ficaram sem saber como processar o que acabaram de ouvir. Para entender a dimensão do que aconteceu, primeiro precisamos contextualizar quem é Whindersson Nunes no universo digital brasileiro. Com mais de 44 milhões de inscritos no YouTube, ele não é apenas um comediante. É um fenômeno cultural que influencia milhões de pessoas, especialmente jovens. Suas opiniões ecoam por toda a internet brasileira, seus vídeos viralizam instantaneamente e qualquer declaração sua se transforma em trending topic nacional. Whindersson sempre foi conhecido por seu humor irreverente, suas paródias musicais e seus comentários sobre comportamento social brasileiro. Ele surgiu do interior do Piauí e conquistou o país com um estilo único de comédia que mistura observações cotidianas com crítica social bem-humorada. Mas nunca, em toda a sua carreira, ele havia se manifestado especificamente sobre questões religiosas denominacionais de forma séria. O humorista sempre manteve uma postura relativamente neutra quando o assunto era religião. Embora ocasionalmente fizesse piadas sobre comportamentos religiosos genéricos, ele evitava atacar ou elogiar denominações específicas. Por isso, o que aconteceu foi completamente fora do roteiro habitual de Whindersson. A congregação cristã no Brasil, como sabemos, é uma denominação única no cenário religioso brasileiro. Fundada em 1910 por Luigi Francescon, ela sempre manteve características muito específicas que a diferenciam completamente de todas as outras igrejas evangélicas do país. E uma dessas características principais é justamente sua absoluta discrição e neutralidade em questões públicas. Durante mais de um século, a CCB cresceu silenciosamente pelo Brasil inteiro, ganhando milhões de membros, mas sempre mantendo um perfil extremamente baixo. Enquanto outras denominações evangélicas abraçaram a mídia, fizeram programas de TV, criaram impérios midiáticos, a congregação cristã sempre se manteve deliberadamente invisível no cenário público. Essa invisibilidade da CCB é proposital e doutrinária. Eles acreditam que a igreja deve focar exclusivamente na vida espiritual dos membros, evitando qualquer tipo de exposição pública que possa comprometer sua missão religiosa. Por isso, raramente você vê líderes da CCB dando entrevistas, participando de debates ou aparecendo na mídia. Durante décadas, essa posição da CCB passou despercebida pela maior parte dos formadores de opinião brasileiros. A igreja cresceu exponencialmente, tornou-se uma das maiores denominações do país, mas sempre manteve esse perfil discreto que a tornava praticamente invisível no debate público nacional. Por isso, foi tão surpreendente quando Whindersson Nunes decidiu falar especificamente sobre essa denominação. O contexto foi uma live no Instagram que ele fazia regularmente com seus seguidores, onde costumava responder perguntas e fazer comentários sobre diversos assuntos do momento. A live havia começado normalmente, com Whindersson fazendo piadas sobre situações cotidianas, respondendo perguntas dos fãs sobre seus projetos, comentando sobre tendências da internet. Era o formato habitual que seus milhões de seguidores já conheciam e esperavam. Mas em determinado momento, um seguidor fez uma pergunta sobre diferenças entre igrejas evangélicas no Brasil. E foi aí que tudo mudou completamente. A pergunta em si era simples. Whindersson, qual sua opinião sobre as diferentes igrejas evangélicas? Todas são iguais.
Whindersson fez uma pausa, como se estivesse organizando cuidadosamente seus pensamentos. Quem conhece o humorista sabia que essa pausa era incomum. Normalmente, ele respondia de forma espontânea e imediata, mas desta vez ele parecia estar escolhendo suas palavras com muito cuidado. "Olha, galera", começou Whindersson, "normalmente eu evito falar sobre religião porque é um assunto muito delicado. Mas já que perguntaram, vou falar de uma igreja que me chama a atenção há muito tempo, e vocês provavelmente nunca ouviram falar direito dela." O chat da live explodiu com curiosidade. Milhares de comentários perguntando de que igreja ele estava falando, especulações sobre qual denominação havia chamado sua atenção. Mas ninguém estava preparado para o que veio em seguida. "Tem uma igreja aqui no Brasil", continuou Whindersson, "que é completamente diferente de todas as outras que vocês conhecem. Chama Congregação Cristã no Brasil. E, cara, quando eu descobri como essa igreja funciona, fiquei impressionado mesmo." O silêncio virtual era total. Os comentários pararam por alguns segundos, enquanto todos processavam o que haviam acabado de ouvir. Whindersson Nunes, o rei da comédia brasileira, estava falando seriamente sobre uma igreja que a maioria dos seus seguidores nem conhecia direito. Mas Whindersson não parou por aí. Ele continuou desenvolvendo seu raciocínio de uma forma que surpreendeu até mesmo seus colaboradores mais próximos, que estavam acompanhando a live nos bastidores. "Pessoal, vocês sabiam que existe uma igreja evangélica gigante no Brasil, onde os pastores não ganham salário?" perguntou Whindersson. "Imaginem isso. Milhões de membros, milhares de templos espalhados pelo país inteiro, mas os pastores trabalham em profissões normais durante a semana e só pregam no final de semana, por amor mesmo." Os comentários voltaram com força total. Seguidores expressando surpresa, incredulidade, curiosidade. Muitos não acreditavam que isso fosse possível no cenário religioso brasileiro, onde o que mais se vê são pastores vivendo luxuosamente. "Eu fiquei sabendo disso por acaso", continuou o humorista. "Conheci uns caras que frequentam essa igreja, e quando eles me contaram como funciona, pensei que estavam zoando comigo. Mas não, é verdade mesmo. Os pastores da congregação cristã trabalham como pedreiros, professores, mecânicos, qualquer profissão normal, e pastoreiam por vocação." Whindersson explicou que havia ficado curioso sobre o assunto e havia pesquisado mais profundamente sobre a organização da CCB. O que ele descobriu o havia impressionado ainda mais. "Cara, essa igreja não faz campanha na TV, não tem canal de televisão, não fica pedindo dinheiro, não tem pastor milionário. É o contrário de tudo que a gente está acostumado a ver no meio evangélico", disse o youtuber. A plateia virtual estava completamente absorta. Era raro ver Whindersson falando de forma tão séria e reflexiva sobre qualquer assunto. Seus seguidores estavam acostumados com humor e descontração, não com análises sociais profundas. "E vocês sabem o que mais me impressionou?" continuou Whindersson. "Eles não se metem em política. Imaginem uma igreja evangélica que não fica apoiando o candidato, não faz campanha eleitoral, não quer influenciar em nada político, só cuida da vida espiritual do pessoal." Essas declarações caíram como uma bomba nas redes sociais. Instantaneamente, Whindersson e Congregação Cristã se tornaram trending topics no Twitter. As declarações do humorista estavam sendo compartilhadas, comentadas e debatidas por milhões de pessoas. A reação imediata foi de perplexidade total. Seguidores de Whindersson, que nunca haviam ouvido falar da CCB, começaram a pesquisar sobre a denominação. Sites de busca registraram um aumento explosivo de pesquisas sobre congregação cristã no Brasil logo após a live. Mas as surpresas não pararam por aí. Whindersson continuou sua exposição.
Entrando em detalhes que demonstravam que ele havia realmente estudado sobre o assunto, não estava apenas fazendo comentários superficiais. Galera, eu descobri uma coisa que me deixou mais impressionado ainda, disse o humorista. Essa igreja existe há mais de 100 anos no Brasil. Mais de 100 anos? E em todo esse tempo, eles nunca se envolveram em escândalo, nunca tiveram pastor preso por corrupção, nunca apareceram no Fantástico por malandragem. Os comentários da live eram um misto de surpresa, ceticismo e curiosidade. Muitos seguidores começaram a fazer perguntas específicas sobre a CCB, demonstrando genuíno interesse em saber mais sobre a denominação. E tem mais, continuou Whindersson. Eles não constroem mega igreja luxuosa. Os templos deles são simples, funcionais, sem ostentação. O dinheiro não vai para decoração cara ou avião particular de pastor. Vai para a manutenção da igreja e ponto. Whindersson também comentou sobre aspectos da organização interna da CCB que havia descoberto durante sua pesquisa. Eles têm uma administração super transparente, não tem pastor CEO, não tem hierarquia corporativa. As decisões são tomadas coletivamente pelos anciãos, que também não ganham salário. A reação nas redes sociais foi explosiva e imediata. O nome de Whindersson disparou para os trending topics, junto com termos relacionados à congregação cristã. Mas as reações estavam longe de ser unanimemente positivas. Muitos seguidores do humorista que frequentam outras denominações evangélicas se sentiram indiretamente criticados. Comentários defensivos começaram a aparecer, com pessoas justificando as práticas de suas próprias igrejas e questionando por que Whindersson estava promovendo uma denominação específica. Por que o Whindersson está exaltando uma igreja que nunca faz nada pela sociedade? Perguntou um seguidor nos comentários. Pelo menos as outras igrejas fazem trabalho social, ajudam os pobres, se envolvem com os problemas do país. Whindersson leu o comentário e respondeu na hora. Cara, mas quem disse que eles não fazem nada? Eles fazem, só não ficam divulgando. Descobri que eles têm vários trabalhos sociais, mas fazem discretamente, sem marketing, sem querer aparecer na mídia. O humorista explicou que havia pesquisado sobre as ações sociais da CCB e descobriu que a denominação desenvolvia diversos projetos de assistência social, mas sempre de forma discreta, sem buscar reconhecimento público. É engraçado, né? Comentou Whindersson. Vivemos numa época onde tudo precisa virar conteúdo para redes sociais, mas esses caras fazem o bem sem querer likes, compartilhamentos ou reconhecimento. Fazem porque acreditam que é certo fazer. Essas reflexões de Whindersson sobre a discrição da CCB geraram ainda mais debate. Influenciadores digitais e criadores de conteúdo começaram a se questionar sobre suas próprias motivações. Estariam fazendo o bem genuinamente ou apenas para criar conteúdo? A live continuou por mais 1 hora, com Whindersson respondendo perguntas sobre a CCB e desenvolvendo suas reflexões sobre o que considerava diferencial da denominação. Mas as consequências das suas declarações já estavam se espalhando muito além da live. Pastores de outras denominações evangélicas começaram a se manifestar nas redes sociais. Alguns tentaram minimizar o impacto das declarações, outros fizeram defesas apaixonadas de seus próprios modelos organizacionais. O pastor Silas Malafaia foi um dos primeiros a reagir. Em seus stories no Instagram ele disse: "Respeito a congregação cristã, mas cada igreja tem sua missão. Algumas são chamadas para a contemplação, outras para a ação. O importante é servir a Deus." A pastora Damares Alves também se manifestou, dizendo que todas as denominações evangélicas têm suas virtudes e que não devemos criar hierarquia entre diferentes formas de servir ao Senhor.
Mas foi a reação do pastor Marco Feliciano que gerou mais polêmica. Ele fez uma live respondendo diretamente às declarações de Whindersson, questionando se era apropriado um humorista sem formação teológica fazer análise sobre organização eclesiástica. Com todo respeito ao Whindersson, que admiro como comediante, disse Feliciano, mas avaliar igrejas não é assunto para YouTube. Cada denominação tem sua história, sua missão, seus desafios. Simplificar isso é perigoso. A resposta de Feliciano gerou ainda mais polêmica, porque muitos interpretaram como uma crítica não apenas às declarações de Whindersson, mas também, indiretamente, à própria CCB. A situação estava ficando cada vez mais complexa. Whindersson, acompanhando as reações, decidiu fazer esclarecimentos em posts subsequentes. Ele postou no Instagram: "Galera, não estou atacando igreja nenhuma. Só fiquei impressionado com um modelo que eu não conhecia. Cada um segue o que acredita e está tudo certo." Mas o esclarecimento não conseguiu conter a avalanche de debates que suas declarações haviam desencadeado. O assunto havia ganhado vida própria e estava sendo discutido em todos os cantos da internet brasileira. A congregação cristã no Brasil, fiel à sua tradição de discrição, inicialmente não se manifestou sobre as declarações de Whindersson. A liderança da igreja sempre evitou qualquer tipo de exposição pública, e essa situação não seria diferente. Mas, internamente, a situação causou impacto. Membros da CCB começaram a receber mensagens e ligações de amigos e familiares comentando sobre as declarações do youtuber. Muitos nem sabiam que Whindersson havia falado sobre sua igreja. Em grupos de WhatsApp de membros da CCB, as discussões foram intensas. Alguns ficaram lisonjeados com os elogios vindos de uma figura tão influente. Outros demonstraram preocupação com a exposição pública que a igreja estava recebendo. "Sempre fomos discretos e de repente estamos sendo assunto em todo lugar", comentou um membro veterano da CCB em um grupo de WhatsApp da igreja. "Não sei se isso é bom para nós." Outros membros, especialmente os mais jovens, viram as declarações de Whindersson como uma oportunidade de esclarecer mal-entendidos sobre sua denominação. "Finalmente alguém falou como a nossa igreja realmente é", disse um jovem membro. A liderança regional da CCB percebeu que precisava orientar os membros sobre como lidar com a súbita atenção pública. Reuniões administrativas foram convocadas para discutir a situação e definir uma linha de resposta. A decisão foi manter a postura tradicional, agradecer educadamente qualquer reconhecimento, mas evitar qualquer tipo de manifestação que pudesse ser interpretada como busca por promoção pública ou comparação com outras denominações. Enquanto isso, as declarações de Whindersson continuavam repercutindo em diferentes círculos. Outros influenciadores digitais começaram a se posicionar sobre o assunto, alguns apoiando as reflexões do humorista, outros questionando suas motivações. A youtuber Kéfera fez um vídeo comentando as declarações de Whindersson. "Acho interessante quando pessoas públicas fazem reflexões sérias sobre temas importantes. O Whindersson trouxe uma perspectiva diferente sobre religião que a gente não costuma ver." Já o influenciador Felipe Neto teve uma reação mais cautelosa. "Respeito a reflexão do Whindersson, mas acho que devemos ter cuidado ao exaltar modelos religiosos específicos. Pode criar comparações injustas." A cantora Anitta, conhecida por evitar temas religiosos polêmicos, fez apenas um comentário genérico: "Cada um na sua fé, cada um no seu quadrado. O importante é o respeito mútuo." Mas foi a reação de outros comediantes que chamou mais atenção. Afonso Padilha fez um post bem humorado: "O Whindersson descobriu a única igreja que não vira meme na internet porque ninguém conhece direito." Gênio. Já Tiago Ventura foi mais direto.
Cara, se existe uma igreja que não dá dor de cabeça, não cria polêmica e não aparece no Jornal Nacional por escândalo, já é alguma coisa mesmo. As reações do meio artístico mostraram como as declarações de Whindersson haviam tocado em questões que muitos brasileiros se questionam sobre religião e comportamento institucional. A mídia tradicional também começou a cobrir o assunto. O programa Encontro, da Rede Globo, fez uma matéria sobre a igreja que impressionou Whindersson, explorando a história e organização da CCB. O Fantástico decidiu produzir uma reportagem especial sobre diferentes modelos de organização religiosa no Brasil, usando as declarações de Whindersson como ponto de partida. A revista Veja publicou uma matéria sobre o fenômeno da Igreja Invisível, analisando como a CCB conseguiu crescer tanto mantendo-se longe dos holofotes. Todo esse interesse jornalístico fez com que muitos brasileiros descobrissem pela primeira vez detalhes sobre a organização da congregação cristã no Brasil. Para muitos, foi uma revelação descobrir que existia uma grande denominação evangélica com características tão diferentes das que aparecem na mídia. A reação internacional também foi interessante. Veículos de comunicação estrangeiros que cobrem o Brasil começaram a se interessar pelo caso. A BBC Brasil publicou um artigo sobre o youtuber brasileiro que descobriu uma igreja secreta. O The Guardian fez uma matéria sobre como as redes sociais brasileiras podem influenciar discussões religiosas, usando o caso Whindersson CCB como exemplo. Essa repercussão internacional ampliou ainda mais a discussão. Brasileiros que vivem no exterior começaram a comentar o assunto, muitos descobrindo pela primeira vez detalhes sobre a denominação. Acadêmicos também entraram no debate. Professores de sociologia da religião aproveitaram o interesse público para promover discussões mais profundas sobre diversidade denominacional no Brasil. A Universidade de São Paulo organizou uma mesa redonda sobre modelos de organização religiosa no Brasil contemporâneo, usando as declarações de Whindersson como ponto de partida. A PUC-Rio promoveu um seminário sobre mídia digital e percepção religiosa, analisando como influenciadores podem moldar a percepção pública sobre questões religiosas. Essas discussões acadêmicas deram mais profundidade ao debate iniciado pelas declarações do youtuber. Pesquisadores aproveitaram o interesse público para educar sobre a complexidade do cenário religioso brasileiro. Sociólogos destacaram que as declarações de Whindersson haviam exposto uma lacuna no conhecimento público sobre diversidade religiosa no Brasil. Muitas pessoas conheciam apenas as denominações mais midiáticas, ignorando outras tradições igualmente importantes. Antropólogos comentaram sobre como a descrição da CCB refletia diferentes concepções sobre o papel público da religião. Para alguns grupos, visibilidade é sinônimo de relevância. Para outros, discrição é virtude. Whindersson, acompanhando toda a repercussão, decidiu fazer novos comentários sobre o assunto. Em uma nova live, ele tentou esclarecer suas motivações e responder às críticas que havia recebido. "Pessoal, não esperava que ia dar tudo isso", começou o humorista. "Eu só comentei sobre uma coisa que me chamou a atenção. Não estou tentando converter ninguém. Não estou atacando outras igrejas. Só achei interessante conhecer um modelo diferente." Whindersson explicou que sua curiosidade sobre a CCB havia surgido de forma casual. "Conheci uns caras que frequentam essa igreja e quando eles me contaram como funciona, fiquei curioso. Pesquisei, achei interessante e compartilhei com vocês. Só isso." O humorista também aproveitou para responder às críticas de que não tinha qualificação para falar sobre religião. "Galera, eu não estou dando aula de teologia. Estou só compartilhando uma curiosidade que descobri. Qualquer pessoa pode se interessar e pesquisar sobre qualquer assunto.
Essas explicações de Whindersson foram bem recebidas por muitos seguidores, que interpretaram como uma demonstração de humildade e boa-fé. Mas também geraram críticas de quem considerava que ele deveria ter sido mais cuidadoso desde o início. O pastor Silas Malafaia aproveitou para fazer novos comentários. Reconheço que o Whindersson esclareceu bem suas intenções. Ele tem o direito de expressar sua curiosidade. Só acho que temas religiosos merecem cuidado especial. A situação começou a se acalmar quando a própria congregação cristã no Brasil decidiu se manifestar oficialmente. Em nota discreta publicada em seu site, a igreja agradeceu o interesse público, mas reafirmou seus princípios de discrição. A congregação cristã no Brasil agradece o interesse manifestado sobre nossa organização, dizia a nota. Reafirmamos nosso compromisso com a discrição e humildade que sempre caracterizaram nossa denominação. Nossa missão é espiritual, não pública. A nota continuava. Respeitamos todas as denominações cristãs e não buscamos comparações ou competições. Cada igreja tem sua missão específica no plano divino. Essa manifestação oficial da CCB foi elogiada por sua diplomacia e humildade. Mesmo tendo recebido elogios públicos de uma figura tão influente, a igreja conseguiu manter sua postura tradicional de discrição. Whindersson, ao tomar conhecimento da nota da CCB, fez questão de elogiá-la. Olha a classe dessa galera. Recebem elogio e continuam humildes. Isso é coerência mesmo. Gradualmente o assunto foi perdendo força nas redes sociais, mas seus efeitos continuaram se espalhando. Muitos jovens brasileiros passaram a se interessar mais pela diversidade denominacional do país. Pastores de diferentes igrejas relataram aumento na procura por informações sobre suas denominações. As declarações de Whindersson haviam despertado curiosidade religiosa em uma geração que muitas vezes se mantinha afastada de questões de fé. A CCB, por sua vez, registrou aumento no número de visitantes em seus templos. Muitas pessoas foram conhecer de perto a igreja que havia chamado a atenção do maior youtuber do Brasil. A liderança da CCB orientou seus membros a receberem bem os visitantes, mas sempre mantendo o foco nas questões espirituais, evitando qualquer tipo de promoção baseada na fama obtida através das declarações de Whindersson. Meses depois do episódio inicial, Whindersson fez uma reflexão sobre o impacto de suas declarações. Cara, eu só queria compartilhar uma curiosidade e acabou gerando um debate nacional sobre religião. Às vezes, a gente não dimensiona o alcance das nossas palavras. O humorista também comentou sobre o que aprendeu com toda a experiência. Descobri que religião é um assunto muito mais complexo do que eu imaginava. Tem muita diversidade, muita história, muita tradição envolvida. Me fez querer estudar mais sobre isso. Para a congregação cristã no Brasil, o episódio representou um teste inédito de seus princípios de discrição e humildade. A igreja conseguiu lidar com a súbita exposição pública, mantendo-se fiel às suas convicções tradicionais. Líderes da CCB interpretaram toda a situação como uma confirmação de que seus valores estavam corretos. O fato de terem conseguido manter a discrição, mesmo sob os holofotes da mídia digital, foi visto como uma vitória de seus princípios. Para o cenário religioso brasileiro como um todo, as declarações de Whindersson abriram espaço para discussões mais profundas sobre diversidade denominacional. Muitas pessoas descobriram que o evangelismo brasileiro é muito mais diverso do que imaginavam. O episódio também demonstrou o poder dos influenciadores digitais em moldar percepções públicas sobre diferentes temas. Uma curiosidade expressa casualmente por Whindersson se transformou em debate nacional sobre modelos organizacionais religiosos.
Acadêmicos que estudam religião e mídia digital aproveitaram o caso para desenvolver pesquisas sobre como as redes sociais influenciam a percepção religiosa dos jovens brasileiros. Alguns estudos mostraram que as declarações de Whindersson haviam introduzido muitos jovens a aspectos da religiosidade brasileira que eles desconheciam completamente. O youtuber havia exercido involuntariamente um papel educativo. O caso também gerou reflexões sobre a responsabilidade de influenciadores digitais ao abordar temas sensíveis. Muitos creators passaram a ser mais cuidadosos ao comentar sobre religião, percebendo o potencial impacto de suas palavras. Para Whindersson, o episódio se tornou uma das experiências mais educativas de sua carreira digital. Ele passou a ser mais reflexivo sobre o poder de sua influência e mais cuidadoso com temas que poderiam gerar controvérsias desnecessárias. O humorista também aproveitou a experiência para desenvolver conteúdo educativo sobre diversidade cultural e religiosa brasileira. Ele criou uma série de vídeos explorando diferentes aspectos da cultura nacional que muitos jovens desconhecem. Anos depois do episódio inicial, as declarações de Whindersson sobre a CCB continuaram sendo lembradas como um exemplo de como a curiosidade genuína pode gerar discussões construtivas sobre temas complexos. A Congregação Cristã no Brasil voltou ao seu habitual anonimato, mas manteve portas abertas para quem genuinamente se interessasse por conhecer seus princípios e organização. A Igreja provou que é possível manter tradições centenárias, mesmo no mundo digital contemporâneo. O legado do episódio foi principalmente educativo. Muitos brasileiros descobriram aspectos de seu próprio país que desconheciam, desenvolvendo uma compreensão mais nuançada da diversidade religiosa nacional. E talvez a maior lição tenha sido a demonstração de que influência digital pode ser usada de forma construtiva, gerando curiosidade e aprendizado em vez de apenas entretenimento superficial. Whindersson provou que comediantes também podem contribuir para debates sociais importantes, desde que o façam com responsabilidade e boa fé. A história das declarações de Whindersson Nunes sobre a Congregação Cristã no Brasil ficará como um exemplo de como a curiosidade genuína de uma pessoa pública pode educar milhões de pessoas e promover maior compreensão sobre a diversidade cultural brasileira.